Capítulo 1 – A experiência maldita. Nas profundezas de uma floresta esquecida chamada Amazônia no Brasil, envolta por neblina e cercada por árvores retorcidas, o pesquisador Lorytos, um cientista de renome mundial, conduzia experimentos em um laboratório subterrâneo. Ele sempre foi obcecado pela ideia de vencer a morte. Desgostoso com o destino inevitável que todos enfrentavam, decidiu criar um soro capaz de reanimar cadáveres. Ele nomeou o Creon 7. As primeiras tentativas falharam, resultando em deformações grotescas nos corpos que ressuscitavam. Mas, em vez de desistir, ele intensificou seus esforços, determinado a alcançar o sucesso a qualquer custo. Em uma noite chuvosa, quando os trovões pareciam sacudir as fundações do laboratório e os relâmpagos iluminavam brevemente as árvores lá fora, o pesquisador Lorytos encontrou um corpo em perfeito estado. Era de um jovem que havia morrido há poucas horas, vítima de um acidente. A oportunidade parecia perfeita. O pesquisador injetou o soro lentamente, observando cada mudança. O silêncio no ar era perturbador, interrompido apenas pelo som dos relâmpagos. De repente, o corpo começou a se contorcer. Os músculos tremiam, e um cheiro pútrido tomou conta do lugar. As luzes piscavam e, no reflexo das lâmpadas, as sombras na parede pareciam se mover por conta própria, como se uma força invisível estivesse presente. Os olhos do cadáver abriram-se com um estalo, revelando pupilas negras e vazias. Por um breve momento, o pesquisador sentiu o gosto da vitória, mas logo percebeu o erro fatal que cometera. A criatura, agora reanimada, levantou-se com um movimento desajeitado, emitindo um som gutural que parecia vir das profundezas do inferno. Antes que Lorytos pudesse reagir, ela avançou, com a boca escancarada, revelando dentes afiados e apodrecidos. O ataque foi rápido e brutal. A criatura rasgou a carne do braço do cientista, e o sangue jorrou como uma fonte, cobrindo as paredes do laboratório. Lorytos gritou em agonia, conseguindo se desvencilhar e se trancar em seu escritório. A respiração do pesquisador estava ofegante, e ele pressionava o ferimento, tentando estancar o sangue. Do outro lado da porta de aço, ele ouvia os sons da criatura vagando pelo laboratório, gemidos horríveis misturados ao som de carne sendo dilacerada e ossos se partindo. O que ele havia criado não era vida, era um pesadelo encarnado. A culpa e o medo tomaram conta dele enquanto o sangue continuava a escorrer. Dias se passaram. Isolado e ferido, Lorytos assistia pelas câmeras de segurança enquanto o corpo reanimado se arrastava pelos corredores, destruindo tudo em seu caminho. Ele sabia que não havia saída. Sua única chance seria encontrar um antídoto, mas com o soro Creon 7 espalhado pelo seu sistema, ele sentia a transformação acontecendo. Suas mãos tremiam, e ele começou a ouvir sussurros que não eram seus, vozes que ecoavam em sua mente como se o chamassem para um abismo sem fim. Daniel, que fugiu em pânico pelos corredores. Ele correu, ouvindo os gritos ecoando atrás dele, mas sabia que não estava sozinho. Criaturas emergiram das sombras, corpos reanimados pelos experimentos falhos do pesquisador. Cada um deles era uma visão de horror, com membros retorcidos e bocas que salivavam enquanto gemiam. Ao escapar para a superfície, Daniel acreditou que havia conseguido se salvar. Mas quando olhou para a floresta ao redor, percebeu que a praga já havia se espalhado. Silhuetas de zumbis se moviam entre as árvores, arrastando-se em direção às luzes da cidade próxima. Ele correu, mas a certeza de que o mundo estava perdido a consumiu. Com o passar dos meses, a infecção se alastrou rapidamente. O soro Creon 7 se tornará a ruína da humanidade, criando uma legião de mortos-vivos que se multiplicava a cada mordida. As cidades foram transformadas em cemitérios ambulantes, onde o sangue corria como rios e os gritos dos vivos eram silenciados pela ordem insaciável. E em meio ao caos, a figura de um cientista que buscou ser um deus emergia como responsável pelo apocalipse. Capítulo 2 – A infecção irreversível. Enquanto o pesquisador Lorytos lutava contra as alucinações e a dor, os funcionários do governo, alertados pela falta de comunicação do laboratório, organizaram uma missão de resgate. 2 agentes, Flávia Rocha e Daniel, foram designados para investigar.
Quando chegaram à floresta, a sensação de que algo terrível os aguardava era quase palpável. A neblina era densa, e a temperatura parecia cair à medida que se aproximavam do complexo. O vento carregava um cheiro átrio, e a vegetação ao redor parecia murchar e apodrecer. Ao entrarem no laboratório, foram recebidos por um silêncio opressor e o odor de carne putrefata. As paredes, antes limpas e organizadas, agora estavam cobertas de manchas escuras. Flávia Rocha encontrou uma marca de arranhões profundos na parede, como se algo tivesse lutado violentamente para escapar. Daniel, tremendo, encontrou um pedaço de tecido rasgado encharcado de sangue. Conforme avançavam, os corredores se tornavam um labirinto de escuridão e terror. Eles finalmente chegaram à sala de segurança, onde encontraram Loretos. Mas o homem que um dia fora um cientista estava irreconhecível. Sua pele era pálida e necrosada, e os olhos, antes brilhantes de ambição, agora estavam vazios e famintos. Antes que os agentes pudessem reagir, ele avançou, rasgando a garganta de Flávia Rocha com um grunhido bestial. Daniel gritou, tentando puxar a arma, mas seus dedos tremiam de medo. O ataque foi impiedoso. O corpo de Flávia Rocha foi dilacerado, e o sangue esguichou como um jato, banhando Daniel, que fugiu em pânico pelos corredores. Ela correu, ouvindo os gritos ecoando atrás dela, mas sabia que não estava sozinha. Criaturas emergiram das sombras, corpos reanimados pelos experimentos falhos do pesquisador. Cada um deles era uma visão de horror, com membros retorcidos e bocas que salivavam enquanto gemiam. Ao escapar para a superfície, Daniel acreditou que havia conseguido se salvar. Mas quando olhou para a floresta ao redor, percebeu que a praga já havia se espalhado. Silhuetas de zumbis se moviam entre as árvores, arrastando-se em direção às luzes da cidade próxima. Ele correu, mas a certeza de que o mundo estava perdido a consumiu. Com o passar dos meses, a infecção se alastrou rapidamente. O soro Creon 7 se tornará a ruína da humanidade, criando uma legião de mortos-vivos que se multiplicava a cada mordida. As cidades foram transformadas em cemitérios ambulantes, onde o sangue corria como rios e os gritos dos vivos eram silenciados pela ordem insaciável. E em meio ao caos, a figura de um cientista que buscou ser um deus emergia como responsável pelo apocalipse.